todas temos de dar um sentido mais profundo e mais amplo à nossa vida. A ideia é ser presencial, mas a possibilidade de ser online é inevitável, e acho que se ajuda alguém já valeu a pena. E eu, as pessoas que me perguntaram, então, mas paga-se alguma coisa? Eu disse, olha, o esforço de participar compensa o de preparar. Portanto, para mim, se ajudou alguém, se este meu esforço valeu a pena, já realmente valeu a pena. Penso que a periodicidade quinzenal realmente pode ser equilibrada, porque nós temos muitas coisas para fazer, temos uma vida muito ocupada, mas de facto pode nos ajudar a parar, para pensar, para refletir na nossa vida. E até eu tenho algumas músicas nesta apresentação que sugiro que ouçam na viagem para casa, como também fio condutor e uma oportunidade que temos para voltar a estes temas. Portanto, hoje o que vamos falar, assim, vamos refletir, além de, pronto, desta questão de ficarem com a noção do programa, é termos esta noção de que realmente só Deus basta, não é? É uma coisa muito poética, é muito bonito, mas é muito verdade. E aqui vamos realmente perceber como Deus nos quer felizes aqui na Terra. Depois constatamos que a nossa vida às vezes é um caos, não é? Eu quero sonhar, eu quero mudar o mundo, eu quero fazer as pessoas felizes, eu quero ser feliz, mas eu tenho um caos de agenda, um caos de tempo, um caos de horários, eu sou um caos. Há um caos à minha volta e depois eu toco a realidade e desespero e sinto uma impotência enorme e sinto-me infeliz e sozinha, nem sempre, não é? Nem todos os dias, mas a verdade é que às vezes há estes sentimentos. Portanto, também vamos abordar aqui um bocadinho esse tema. O que é que eu quero levar desta vida? Isto também tem fruto de uma conversa que eu tive com uma amiga que me levou a pôr este tema, depois falo quando falar deste tema. Depois a noção, o COP e a trigonometria são duas analogias que eu vou utilizar também para falar um bocadinho dos vários recursos que nós temos. Voltamos ao tema de Deus ao pensar que realmente nós estamos, caímos e levantamos nas mãos de Deus, e isso é um recurso muito bom para sermos muito felizes. Temos aquela música da Marisa, o melhor de mim está por chegar, e isto dá-nos alguma esperança, não é? Nós caminhamos para uma versão melhor de nós próprias, portanto ainda não chegámos lá, estamos a caminho dessa versão. E também um dos temas que eu vou abordar é esta questão da incoerência que corrói, não é? Nós todas temos a consciência de que temos uma consciência, que é um juízo interior que nos convida a fazer o bem e a evitar o mal, e a incoerência interior desgasta muito. Portanto, aqui pode ser também um recurso nós consultarmos a nossa consciência e percebermos que às vezes a raiz ou o foco da nossa insatisfação pode estar aí, não é? Num desequilíbrio entre o que nós queremos e o que a consciência nos indica. Depois a alegria, sorrir e olhar também são três ideias que eu pensei que podiam ser assim boas para este início de programa do Passo a Passo, um dia de cada vez. A parte um dia de cada vez tem uma inspiração numa das minhas irmãs, que sempre que há dramas, não sei o quê, confusões, toda a gente a sofrer, ela diz um dia de cada vez. E de facto é um bom lema para cada uma de nós. Portanto, só Deus basta é uma frase de Santa Teresa d'Ávila, acho que algumas pessoas sabem, também tem esta frase como lema de vida, e há uma música que eu sugiro que ouçam à ida para casa, que é Só Deus Basta. Há imensas possibilidades de versões desta música, mas que de facto tem o texto da Santa Teresa e que nos ajuda a perceber que, por maior que seja o nosso desejo de felicidade, é muito maior o desejo de Deus, não é? E isso dá-nos um consolo enorme, termos o próprio Deus empenhado na nossa felicidade é uma alegria e um consolo muito grande, não é? E isso ajuda-nos muito. Temos o Cardeal Tolentino, a quem eu pedi para dar uma sessão do Passo a Passo e que me disse que não podia, mas que ia rezar pelo Passo a Passo. Eu fico muito orgulhosa com as orações do Cardeal Tolentino. E fui ver um dos livros que o Cardeal Tolentino tem, que é o Elogio da Sede, que recolhe as homilias do Cardeal para a pregação do Retiro do Papa. E que de facto também aborda o episódio da Samaritana e esta noção de que Deus tem sede, que nós tenhamos sede dele, não é? Portanto, aqui voltamos a perceber realmente que Deus quer muito a nossa felicidade. O Papa também tinha como lema episcopal esta ideia de que, olhando para ele com misericórdia, escolheu. Jesus olha para nós com imenso carinho e super babado e gosta imenso de nós, e nós podemos nos apoiar muito nesse amor de Deus por cada uma de nós.
E aqui, voltando ao Papa, também acho que pode valer a pena nós termos a noção dos Papas que o mundo teve ultimamente, de facto, os Papas do futuro. O Papa João Paulo II foi contrariar todas as ideias do comunismo, que as pessoas se encontravam para ver o Papa Bento XVI, que combateu essencialmente o relativismo, não é? As pessoas iam ter com o Papa para ouvir o que o Papa tinha para dizer, e o Papa Francisco, que combate a indiferença com muita força, não é? Portanto, passamos do comunismo para o relativismo para a indiferença, e um Papa que vamos ver, outro que vamos ouvir, e o Papa Francisco que vamos tocar. E, de facto, acho que é muito gráfico também pensarmos assim, e o sofrimento que é para o Papa, não é? Todo este tema da pandemia em que as pessoas não podem tocar, e quando o toque é uma característica do Papa, não é? E o Papa fala desta cultura da indiferença que nós devemos contrariar, e que é bonito também abraçarmos a vulnerabilidade e reconciliarmos com a nossa própria história, porque às vezes, se nós não nos aceitamos, depois isso é o ponto de partida para outras infelicidades na nossa vida. E a consciência de que Deus nos aceita e nos ama e nos olha e nos quer muito felizes pode nos dar esse conforto, esse consolo e essa força. Depois temos esta consciência de que nós somos super normais, não é? Como todas as outras pessoas, e que temos uma agenda super difícil para conciliar. Temos esta mãe que tem a roupa na lavandaria, o ginásio, reunião com o chefe, marcar o pediatra, comprar fraldas, rever o projeto, telefonar ao eletricista, é tudo ao mesmo tempo, tudo ao mesmo nível e com a mesma intensidade, e os filhos a gritar do outro lado. E às vezes pensamos, eu tenho que ser uma ninja. Mas a vida é feita da humilde construção do projeto de cada dia, não é? E nós não somos super mulheres, somos super normais, e essa consciência de que somos, aceitação de que somos super normais, ajuda-nos a não querermos iludir-nos que devemos ser super mulheres, porque às vezes essa consciência do dever é que nos aprisiona, não é? E tentarmos desenvolver a capacidade de contemplar o mistério de nós próprios, o mistério dos nossos filhos, das pessoas que nos circundam, deslumbrarmos com a existência à nossa volta, com a beleza interior das pessoas, com o que Deus faz através de nós, e obtermos a serenidade como fruto dessa paz. Também é muito bonito e pode nos ajudar, não é? E assim abrimos-nos à graça de Deus e abrimos a ser surpreendidas pelos outros de uma forma muito mais clean, não é? Muito mais suave e muito mais agradecida também, é verdade. Aqui lembrava-me realmente dos caminhos que Deus se serve para nos conquistar, não é? E lembrava-me de um episódio que ouvi quando estive na Bélgica em Erasmus, que me contaram da conversão de um agnóstico que tinha montes de conversas com um amigo que era católico, que queria mostrar-lhe e demonstrar-lhe que Deus existe e que é óbvio, que não sei o quê, que tens que chegar lá e que mas ele não dava a volta e não conseguia. Mas um dia foi fazer a sua natação de madrugada para uma piscina que ele costumava ir, não sei o quê, e estava tudo às escuras, mas ele estava meio melancólico e continuava nas suas conjecturas interiores a dizer que não acreditava em Deus, e que então ele pôs-se em posição de mergulhar na prancha, todo melancólico, não sei o quê, estava tudo escuro, aqueles dias que tipo hoje que acordamos de noite, e fez assim, não sei, as pessoas no Zoom não me veem, mas pronto, abriu os braços, ia mergulhar e viu o reflexo de uma cruz e ficou branco a pensar, realmente Cristo está na cruz e salvou-me através da cruz, e o meu amigo falava-me da cruz e ele teve um impasse. De repente abriram-se as luzes todas e ele olhou para a piscina estava vazia. E eles iam limpar a piscina, portanto, ele ia morrer naquele momento, porque ele ia mergulhar para uma piscina vazia, e de facto ele percebeu a salvação através da cruz, porque ele viu o reflexo da cruz e consciencializou que ele era fruto dessa cruz, não é? Desse sacrifício de Jesus. Isto é uma história espetacular, eu fiquei super abananada com isto. É muito impressionante também os caminhos que Deus serve para nos conquistar, não é? Para nos atrair para Ele. Mas também há caminhos super normais, que são a vida desta mãe, que é chamada a ser super ninja, mas que tem que reunir com o chefe, comprar fraldas, marcar o pediatra, ir ao telefonar ao eletricista e seguir a sua consciência, não é?
de facto, aqui a voz da consciência é muito importante para cada uma de nós. Mais à frente vamos ver como a incoerência corrói e a consciência tranquiliza-nos muito, não é? Porque é esse juízo interior que é fruto da reflexão própria, desse colóquio que cada uma tem consigo e que nos leva a fazer o bem e evitar o mal, não é? Isso dá-nos imensa paz. E às vezes a falta de paz é por isso mesmo, é por nós não conseguirmos dizer que sim ao bem é que somos chamadas a fazer. Depois esta frase tem uma inspiração numa conversa que eu tive com uma amiga que me contava que quando se casou queria imenso ter a casa arrumada e sair de casa e estar tudo arrumado, o filho, tinha um filho na altura, agora tem 2, bem vestido, não sei o quê, tudo arrumado, A certa altura aquilo que ele criava-lhe uma tensão completamente desproporcionada e ela pensou, mas o que é que eu quero levar desta vida? Uma casa arrumada? E caiu em si na estupidez daquilo, porque de facto eu não quero levar desta vida uma casa arrumada, quero levar desta vida uma família feliz, ou uma família que limpa a casa junto, ou o que for. Mas, de facto, esta frase de atrever-se a mais sem ser heróis pode-se aplicar a nós, não é? Nós queremos dar um bocadinho mais, mas nós sermos as heroínas da vida, nós somos normais, como todas as outras pessoas, e queremos ser uma família feliz, mas não queremos ter um exército em casa. Andam todos a toque de caixa e aquilo não há ninguém que saia do carril, mas de facto não tenho filhos ranhosos e felizes, tem que ter, tem que ser uma vida descontraída e muito humana e muito divina ao mesmo tempo, não é? Aqui voltamos ao início da sessão, que o nosso modelo é o próprio Cristo, que é perfeito Deus e perfeito homem, não é? E não nos deixou assim, olha, segue-me. Ele é o caminho, portanto, ele acompanha-nos, ele é a verdade, portanto, ele ensina-nos, e ele é a vida, portanto, ele dá-nos a força, ama-nos eternamente e cura-nos profundamente. Portanto, ele de facto é um amigo que lidera pelo exemplo. Não é? Já esteve cá, já sofreu tudo, a cruz assume todas as desgraças de todos os homens de todo o tempo. É uma bomba atómica maior do que qualquer bomba. Portanto, quando nós sentimos sozinhas em algum sofrimento, podemos pensar que Cristo já sofreu isso. E sofreu isso de todos os homens de todos os tempos, com toda a intensidade, não é? E isso dá-nos um conforto enorme, não é? Porque temos o próprio Deus do nosso lado, não é? Não estamos sozinhas de todo. E o passo a passo é um bocadinho também transmitir esta mensagem. Agora temos aqui 2 analogias, uma é a do copo e outra da trigonometria, e o copo pode nos dar esta noção de que cada pessoa tem a sua medida, não é? Eu quero ser igual à vizinha, à amiga, à tia, à mãe, mas o meu copo tem as dimensões que são ajustadas à minha maneira de ser e às minhas circunstâncias. Portanto, eu tenho que estar concentrada nas minhas competências, eu tenho que estar concentrada na graça de Deus que me é dada para as minhas circunstâncias e não para as da outra, não para as de outra pessoa. E depois olharmos para o nível do nosso copo, não é? A lógica do copo meio cheio, meio vazio, eu tenho que olhar com imensa esperança para a minha vida, porque me dá imensa paz, imensa alegria. E também contar com as outras pessoas para multiplicar alegrias e dividir dificuldades, não é? Nós somos um ser relacional por natureza, portanto nós podemos contar com os outros e os outros podem contar connosco. Eu, como disse ao início, sou numerária do Opus Dei, portanto vivo assim numa casa do Opus Dei. Houve uma altura em que eu chegava sempre tarde para almoçar e havia uma velhinha amorosa, que hoje em dia tem 98 anos, e que me recebia e que me ia buscar os pratos e eu sentia-me pessimamente, dizia, não se levante, eu mexia-me, dava as voltas, 3 voltas à mesa e ela continuava com o pé de pé a levar nos pratos e a certa altura ela disse-me, Inês, não me anules, e eu fiquei branca, porque de facto ela estava ali porque a função dela ali era preparar-me aqueles, facilitar que eu tivesse uma refeição agradável. Eu fiquei completamente arrumada, porque, coitadinha, ela estava a fazer aquilo de alma e coração e eu a tentar fazer montes de ginásticas para ela não se mexer. Eu pensei, calma, há aqui alguém que não está no sítio certo, sou eu, claro, não é? Mas de facto ajuda-nos também a deixarmos ajudar e deixarmos que os outros toquem a nossa vulnerabilidade. Não há problema nenhum, todos somos assim e nós conseguimos entender que os outros precisam de nós, mas às vezes não conseguimos aceitar precisar dessa ajuda, não é?
E aqui também sermos esta questão da trigonometria. Isto é uma ideia de São José Maria, fundador do Opus Dei, que dizia que, até eu aplico isto muito às mães, não é? Chegar a tempo, estar de regresso e saber trigonometria. E isto é muito o papel de uma pessoa que tem uma visão de conjunto e que está a pensar nos outros, não é? Chega a tempo porque está a jeito para o que é preciso, está de regresso, não é? Tipo aquela mãe que fica à noite. Eu lembro da minha mãe ficar até às 3 da manhã a falar com o meu irmão mais velho, que estava tardíssimo, ouvir as histórias do trabalho deles, não interessa a batatinha. Mas é mãe e tem que ouvir, e ficava a ouvir todos os dramas do trabalho, e de facto isso é que é estar de regresso, não é? Estar quando a pessoa precisa de ser ouvida. E saber trigonometria significa saber surpreender, não é? Ser aquela pessoa realmente que... Eu não sou nada criativa e admiro imenso as pessoas que são criativas, mas mesmo os que não são criativos às vezes conseguem surpreender com o básico, não é? Com os recursos que temos de comunicação e de qualquer coisa, ou de aprender com as outras pessoas, não é? Se estamos atentos também aprendemos. E aqui recorria também ao exemplo de São José, não é? Este ano que estamos no ano de São José, que São José Maria também dizia que é o homem do sorriso e do encolher de ombros. Não é de encolher de ombros a dizer, tanto faz, mas é do encolher de ombros a dizer, pronto, agora é para o Egito, vamos para o Egito, agora vamos, vamos. E está tudo bem, amigos como sempre, e tudo bem. Eu estou a ver aqui uma pessoa a levantar a mão no Zoom, mas eu propunha que as pessoas que tivessem alguma coisa a dizer que me dissessem depois pessoalmente, para nós, pronto, a ideia não é esgotar o tema nem o tempo, e como somos muitas pessoas, eu depois falo com as pessoas que quiserem dar algum contributo, críticas, sugestões, ideias, whatever, e depois acrescento nas sessões a seguir, porque pode ser mais proveitoso para todas as pessoas. Agora aqui, estar nas mãos de Deus, cair nas mãos de Deus e levantar-se nas mãos de Deus. Isto não é fácil, porque nós temos as nossas mãos aqui, não é? São muito próximas e, de facto, nós confiamos nas nossas potencialidades e nossas capacidades. Mas é bonito deixarmos amar por Deus, deixarmos ajudar por Deus, e temos o passo a passo. Metade das sessões são sobre os sacramentos, precisamente por isso, porque são sinais sensíveis, não é? Nós podemos tocar com os sentidos e são eficazes, portanto significa que funcionam, da graça de Deus, que foram instituídos por Jesus Cristo e que foram confiados à Igreja para a nossa salvação. Portanto, é o caminho certo, não é? Para nós darmos um passo e outro e outro e outro, e para chegarmos ao nosso destino, que é o céu, não é? Portanto, aqui termos essa humildade de nos deixarmos conduzir por Deus e guiar por Deus, não é? E aqui também termos essa coragem criativa que tem São José, e aqui também remeto para a carta do Papa sobre São José, que é super bonita, e há um capítulo sobre a coragem criativa que nos ajuda a começar e a recomeçar com criatividade, como São José, não é? Agora vai para o Egito, não sabia ninguém o que é o Egito, agora volta a não sei o quê, dizia, pronto, tu és Deus, faz qualquer coisa, organiza a viagem, marca os voos. Não havia voos, não havia nada. Mas aqui também termos essa humildade, não é? E depois o melhor de mim está por chegar, e quando forem para casa, a seguir à música Só Deus Basta, podem ouvir esta, o melhor de mim está por chegar. E outra música que eu ouvi no outro dia, antiquíssima, numa viagem, que é aquela música: encara o dia ao nascer, uma batalha a travar, só tu podes vencer. Pensei, é mesmo isto que eu quero para a minha vida. Só eu posso vencer a batalha que me é confiada a mim neste dia, mais ninguém. Não vale a pena externalizar esse serviço. Esse serviço é feito por mim e para mim. E o melhor de mim está por chegar, portanto há esperança. Eu vou fazer qualquer coisa hoje no dia, nem que seja respirar. E o coração bate e continuo a ser uma pessoa querida e adorada por Deus, não é? E aqui termos essa disposição para melhorar. Isso, a outra parte do passo a passo é as virtudes, que são esses hábitos bons que nós vamos adquirindo com esforço. Com a ajuda de Deus, temos os sacramentos, e com o nosso contributo, porque a porta do coração abre-se para dentro, portanto nós temos que abrir e deixar que Deus atue em nós. E aqui também estarmos disponíveis para esta melhoria pessoal, constante e contínua, que é feita de pequenos passos em cada dia, não é? E aqui podemos também recorrer às nossas potências. Temos a memória, que é
uma pérola para nós, não é? Nós com a memória temos motivos de gratidão e de contrição. Não vale a pena inventar mais. Ou temos coisas para agradecer ou coisas para pedir desculpa a alguém ou a Deus. E não vale a pena guardar más memórias. Já passou, não há nada a fazer. E a imaginação, também não inventar coisas que ainda não aconteceram ou não sofrer. Uma vez li que 60% dos nossos sofrimentos são coisas que nunca vão acontecer. Então também não vale a pena sofrer tanto. Mas é alimentar a imaginação com esperança e com confiança, não é? Isso dá-nos muito mais paz e é muito mais realista, porque é que eu vou olhar para a metade do copo que está vazia, mas já vou olhar para a metade que está cheia. E nós no Opus Dei estamos a viver 75 anos do Opus Dei cá em Portugal e o nosso slogan é recordar com gratidão o passado, viver com paixão o presente e encarar com confiança o futuro. Isto é para o Opus Dei, é para qualquer pessoa, não é? Porque realmente olhar com gratidão para o passado, viver com intensidade o presente, é este presente que me é dado viver agora, é este que me foi confiado. E encarar com confiança o futuro, não é? E isto dá-nos uma paz enorme. Também dizia São José Maria, faz o que deves e está no que fazes. Porque se nós não estamos aqui, já foi e ainda não foi. Portanto, também diz o Cardeal Tolentino, dá um livro que é a mística do instante, não é? O instante tem muito de místico, tem muito de contributo que cada uma de nós pode dar em nós próprios e à nossa volta, não é? Porque se nós ficamos presas ao passado ou inquietas com o futuro, não conseguimos saborear aquilo que nos é dado viver agora, não é? E aqui também, para nós conseguirmos concretizar alguma coisa, para não ser só a teoria de qualquer coisa, habituarmos a agradecer, não é? Isto aqui, pensando bem, quem é que eu agradeci hoje? Muitas pessoas rezam no início das refeições, muito menos pessoas rezam no fim das refeições, mas é muito bonito rezar e agradecer, porque realmente nós temos comida na mesa e temos uma família com quem partilhar uma refeição, graças a Deus, não é? Nós dizemos graças a Deus, não é porque é educado, é porque é mesmo verdade, é graças a Deus, e podemos agradecer às pessoas, agradecer quem nos faz algum favor, e também termos essa consciência, não é? Que a incoerência corrói, não é? Um dos maiores destabilizadores do mundo psíquico é a incoerência, não é? Nós não sermos consequentes connosco próprios, não é? Vivemos, sonhamos, acreditamos e depois não atualizamos, não concretizamos. Isso dá-nos um desequilíbrio enorme, não é? Está aqui a Sancha, que é psicóloga, sabe falar muito melhor de desequilíbrios do que eu, estou aqui a mandar. Mas depois falo com ela, que ela é especialista. Mas aqui pedirmos a Deus para não perder a sensibilidade para o que nos faz bem e para o que nos faz mal, não é? Dizia São José Maria também, afasta de mim, Senhor, o que me afasta de ti. E isso é que realmente é determinante na nossa vida. Tudo o resto é paisagem. O que é mau no mundo é o que me afasta de Deus. Se o carro arrebentou, só desgraça, se o carro arrebentou, se não sei o quê, se caiu, se não está a chover, isso é circunstancial, vai acabar. Agora, se eu me afasto de Deus, eu posso estar a comprometer a minha felicidade eterna. E isso sim que vale a pena, não é? Nós dedicamos imenso tempo ao nosso corpo que vive os anos que vive, não é? A nossa alma vive eternamente, se nós quisermos, basta querer. Portanto, também ver que investimento é que eu faço nessa alma que está feita para a eternidade, não é? E termos a noção do efeito multiplicador de cada ação, de cada gesto, de cada olhar. E a seguir vem a alegria, o olhar e o sorriso, não é? Porque, de facto, às vezes nós perdemos a alegria por coisas mesmo pequenas. E uma vez retive de uma homilia minúscula, que já foi há imenso tempo, mas nunca mais me esqueci, que o padre dizia: o que nos faz perder a alegria é o vitimismo. Pensar, realmente é mesmo, às vezes eu sou a vítima, não sei o quê. Guardar ressentimentos, não é? Eu fico a remoer e a tricotar, e ela disse, e ele disse, e perco a alegria com esses ressentimentos. E não saber rir de si própria. São 3 ingredientes espetaculares. Se eu conseguir pôr esta receita em prática, eu sou super feliz, porque de facto não vale a pena. São coisas super óbvias, mas que às vezes nós nos esquecemos e perdemos energia por isso, não é? Às vezes o vitimismo, nós ficamos na renúncia que leva a esse vitimismo. Quando o Papa também diz que São José não se situa na lógica do sacrifício, podia situar-se, que foi uma vida super sacrificada, mas na lógica do dom de si mesmo, não é? Isto é muito mais suave, muito mais alegre e vale muito mais a pena.
Depois sorrir, não é? Sorrir é uma atualização do desejo de nós darmos o melhor de nós próprios, não é? O melhor de mim está por chegar, não é o sorriso amarelo, não é? Nós quando tiramos uma fotografia sorrimos, estamos a dar o melhor de nós próprios, mas não estamos a ser artificiais, estamos a querer dar o melhor. E de facto esse sorriso faz toda a diferença e nós queremos que fique para o futuro. Portanto, que tal sorrir sempre? Isso, e que não seja só para a fotografia, não é? No outro dia aconteceu-me ir na rua, nem sei porque que foi isto, era uma segunda-feira de manhã que as pessoas às vezes estão meio melancólicas, não sei. E eu passei por uma carrinha da EML, estava lá um senhor sentado e disse bom dia, e sorri, depois pensei que estupidez, ninguém diz bom dia ao senhor. Mas ele ficou tão atrapalhado, eu disse bom dia. Mas de facto, vamos dizer, fiquei contente, olha, também, se calhar ninguém lhe sorriu, os EML, que a pessoa odeia, estão sempre a passar multas, e de facto, olha, até fiquei contente. E depois também eu faço coaching a algumas pessoas, os participantes de alguns cursos da AES, e uma das coisas que me ficou até por um programa de adolescentes que nós dizíamos, quem fiz sorrir hoje? E elas achavam o máximo, vou pensar nisso, quem é que eu fiz sorrir hoje, não sei o quê. E eu estava a trocar impressões com outro coach lá da AES e disse, uma coisa que funciona lindamente é dizer às pessoas, quem fiz sorrir hoje? As pessoas pensam, pois é, quem é que fez? E ele disse, isso é uma pimpina, era isso. Eu pronto, eu gosto de ideias. Mas pronto, se calhar é super superficial, não interessa a ninguém. Mas a mim ajuda-me imenso, porque realmente o sorriso enriquece quem recebe e não empobrece quem dá, não é? A pessoa transforma vidas com o seu sorriso e pronto, eu realmente aprendo com as dificuldades, mas se eu encaro a vida como as crianças, não é? Têm sempre alguma coisa a aprender, eu de facto vivo com uma tranquilidade e uma paz muito, muito diferentes e posso ser muito mais feliz. Depois o olhar, não é? Nós agora podemos dizer, a tua cara não me é estranha, não, porque é tudo máscara, o teu olhar não me é estranho, portanto vamos trabalhar esse olhar, não é? Olhar para as pessoas com profundidade, exercitar o olhar. E aqui lembrava-me de uma história de Santo Curadares que via um camponês sempre a chegar à sua paróquia e perguntava, então mas o que é que está aí? Ele ficava no banco assim a contemplar, dizia, mas o que é que está aí a fazer? Posso perguntar? Ele dizia, eu estou aqui a olhar para ele e ele olha para mim. E era uma oração que é como exemplo no catecismo do auge da contemplação. Portanto, se nós de facto podemos captar esse olhar de Deus e sermos captadas pelo olhar de Deus, também podemos transferir esse olhar para as outras pessoas, não é? E aqui há um carinho que se transmite com o olhar que é muito profundo e é uma proximidade muito grande. Isto as pessoas não têm jeito para falar nem para escrever, não é? Basta olhar. E de facto nós conseguimos acompanhar os outros com o nosso olhar e podemos realmente aprofundar nessa capacidade de penetrar no interior das outras pessoas por carinho, não é? Não por sermos invasivas, mas por sermos muito carinhosas. E aqui também vos convidava, temos que acabar, acho, daqui a bocado isto vai abaixo. Há 3 olhares com os quais Jesus se cruza no Calvário, não é? Ora bem, o Zoom vai acabar, mas eu acho que dá para entrar na mesma com o mesmo link. Se não, quem tiver... Eu estou mesmo a acabar, mas pronto, o Zoom não houve essa palavra, porque eu não tenho aquelas versões mais high-tech. Se quiserem, eu posso fechar a sessão e voltamos a entrar no mesmo Zoom, se calhar mais vale. Está bem? Vou fechar e voltamos a entrar. Boa? Desculpem, eu sou pobre. Voltamos a entrar, se quiserem.